Quanto aos doidos, tá? Nós temos o seguinte, nós temos 2 tipos de pessoas no mundo. Só que servem ao Deus de Israel, os que não servem, tá? Ponto. Tá? Os que não servem, como nós devemos tratar? Como a palavra de Deus diz, amar os nossos inimigos. O que é amar o seu inimigo? Não é fazer o que ele quer, andar com ele, bajular ele, fazer as vontades dele e concordar tudo com o que ele diz. Não. É falar para ele do evangelho. E se ele precisar de ajuda, no sentido de uma água, estiver passando fome, a gente tiver condições de dar um prato de comida, não retribuir o mal que eles fazem, fofocam da gente, falam mal da gente, tem ódio da gente, só porque nós somos cristãos, nós somos crentes em Cristo Jesus. E quando você é crente genuíno, meu filho, ele tem mais ódio de você. Porque a Bíblia diz que eles odiaram a Deus porque Deus é bom. E as obras dele são más. E Jesus testifica das obras más que eles praticam. Ninguém que anda nas trevas, a Bíblia diz, quer vir para a luz. Se Cristo não libertar eles, meu filho, você prega a palavra, é sua obrigação. Mas você não anda com eles. Porque eles, embora eles lutem muito para fazer o bem, eles não conseguem. Para eles é uma aberração. Porque somente o Espírito Santo pode capacitar uma pessoa a continuar fazendo o bem. Para eles é uma dificuldade muito grande. Para o cristão também, mas o cristão, ele já tem ao contrário o freio de Cristo, o freio do Espírito Santo. O Espírito Santo te puxa a orelha e se precisar você vai levar uma lambada do Senhor. Você vai apanhar, porque nós temos que fazer agradar ao Senhor, gostando dos outros ou não, o mundo inteiro odiando a gente. Então você só tem 2 tipos de pessoas no mundo inteiro, não interessa se é na igreja ou fora da igreja. Mas a Bíblia diz que do povo de Deus, todos eles verdadeiros estão dentro das igrejas. Ok? Eu sou desigrejado, meu filho, não vou nem conversar, porque eu vou explicar bem sucintamente. Você quiser entender, você entenda. Você não quiser entender, não sou eu que vou fazer você entender. Entenda como você quiser. Se o teu Deus é a sua mente, tudo bem, fique pra lá. Tá, gente? Então, o povo de Deus todo está dentro de uma igreja. Só que dentro da igreja está o joio. E o joio, ele sempre vai querer tirar o trigo de dentro da igreja. Mas ele não pode, porque o trigo é o povo eleito de Deus, não é eleito por si próprio. Porque se você for eleito por si próprio, você vai para o inferno. Você só está se enganando que você é um eleito de Deus. Você vai para o inferno também. O trigo é o povo que foi realmente convertido por Cristo Jesus e que Jesus operou as obras de conversão, santificação, e todas as obras, inclusive a de glorificação, que é quando Jesus voltar, que é o final, quando o pecado que é no nosso corpo vai ser extirpado. Por enquanto, existe pecado? Existe. Nós somos pecadores. Mas o Espírito Santo nos luta conosco contra nós mesmos, contra os demônios e contra os inimigos de Deus. Não contra a pessoa do inimigo. A nossa luta não é contra a carne, não é contra esse segundo grupo, a pessoa deles. Mas o espírito enganador que escraviza eles e quer escravizar a gente também. Ao erro e às ações má. Então, os crentes estão todos dentro da igreja. Mas no meio dos crentes está o joio. Você entendeu que no meio do joio? Só que nenhum crente, exceto que ainda não foi convertido, porque existem pessoas que Deus ainda vai converter, que ainda não está aqui, mas ele vai fazer parte dessa igreja. Seja uma pequena ou uma grande, desde que seja séria, genuína, cristã reformada. Somente as escrituras, somente Cristo das escrituras, só o Cristo das escrituras, somente pelas escrituras, que nós podemos conhecer a Deus. Servir a Deus. É somente o que está nas escrituras, é a nossa lei, nosso modo de viver, fé. Agora nós somos pecadores, nós lutamos contra nós mesmos. Então, só aquele que ainda não ouviu a palavra, mas o resto está tudo na igreja. Mas lá está o joio, meu filho. Ele se disfarça, infelizmente pode estar no meio da liderança, no meio do povo, no meio dos novatos. E ele está ali para não entrar no reino dos céus e não deixar ninguém entrar. Para fazer outra peneira dentro do meio do povo de Deus. Mas a igreja do Senhor Santa está mais viva do que você possa imaginar. Tá? Mais viva. Inclusive, se você for um crente, o Senhor vai lhe capacitar a estudar a Bíblia e você vai conseguir ter discernimento para saber quem serve ao Senhor. Como é que a gente trata o joio? Para mim, ele é pior do que o ímpio. Porque o ímpio ainda pode ouvir o evangelho. Alguns ainda não ouviram, pode ser o eleito e vir a ser trigo. Mas é igual, só que ele é pior porque ele conhece a palavra. E ele usa a Bíblia, ele usa as distorções da sua mente para, meu Deus, a minha mente é que sabe, eu vou interpretar.
A Bíblia se interpreta por ela mesma. Ela não precisa da gente para se interpretar. Ela interpreta pelo que Jesus ensinou, pelo que ela mesma diz. Ela não precisa de coisas fora para ser interpretada. Entendeu? Então, cada texto tem que estar no contexto geral da Bíblia. Fora isso, é mentira, é heresia e idolatria. Mas a gente tem que olhar para o trigo. O que a gente tem que fazer? Orar por esses que não conhecem a palavra de Deus, mas se afastar, porque eles são piores do que quem não conhece a Bíblia. Eles são mais perversos, mais pervertidos, porque eles conseguem dissimular uma santidade, uma aparência totalmente, e por dentro são sepulcros caiados. E eles têm poder na palavra, às vezes porque estudam mais que os outros, têm mais chance de enganar os outros. E usam e fazem tudo aquilo que Jesus nunca fez no cristianismo reformado, que é como Jesus andava com os apóstolos. É a igreja pura e simples. Hino, leitura bíblica. Cansar de ler a Bíblia, se esgotar na Bíblia. E hino, oração, oração, meditação na palavra de Deus. Mais nada, não tem mais nada na igreja, não tem fama, não tem... Ficou famoso, pode até fora da igreja ou outro momento, mas não é para isso, meu filho. Você está sendo enganado, tá? Ou você também é um, porque o joio, ele sabe muito bem quem ele é. Ele sabe que o que ele quer é dinheiro, ele sabe, ele tá achando que está enganando a Deus. Ou ele é um louco, mas os loucos também, eles... eu não vou falar das pessoas doentes mesmo, fisicamente, que não têm discernimento. Não posso falar sobre esse assunto que eu nunca li. Mas também tem salvos que são doentes e tem uns que não serão salvos. Não somos nós. Mas a sua obra, as obras não salvam, mas elas mostram quem está mais propenso a obedecer ao Senhor. Mas um ímpio pode enganar você, sendo perfeito. Mas Jesus não mandou a gente se preocupar com o ímpio. Ele mandou a gente olhar quem dá bom exemplo e seguir aqueles que servem a palavra de Deus e seguem Jesus Cristo, o evangelho genuíno. E a partir disso, você se preocupa somente com esse, com o que dá bom exemplo, a igreja verdadeira e genuína, é aquela que está aprendendo, aqueles que têm a mesma característica de santidade, salvação. E é só isso você tem que se preocupar. Levar o evangelho e sair do meio do mundo. Você só vai para o mundo quando você vai levar o evangelho. Mas você tem que ir preparado, porque ali você já é atacado. A gente é atacado 24 horas. Só que o diabo não pode, contra o povo de Deus, passar ao nosso redor, porque ao nosso redor estão os anjos do Senhor. E o Espírito Santo está sobre nós e dentro de nós. Então o diabo não pode nada, só a nossa carne, quando a gente está longe da oração, da leitura bíblica, a gente está mais adepto a ouvir os dardos inflamados, que são as ideias do diabo. Fora isso, não pode nada, meu filho. Agora, se você não tem Cristo, sinto lhe dizer, ao seu redor está o diabo e os demônios. Estão os demônios ao seu redor. E ao seu redor estão os outros demônios. São vários tipos de demônios. E ainda mais te enganando com as setas. E ele pode até te possuir. Pode até te possuir. Só você ver as suas ações, só você observar as suas loucuras, aquilo que você não tem autodomínio e várias coisas que você se estranha em si mesmo. Pode não ser possuído? Pode, mas você não tem a proteção de Deus. Nem o Espírito Santo, você tem o Espírito do mundo. O Espírito do mundo é contrário à palavra de Deus, contrário a Jesus Cristo. Então você está ferrado. Mas a minha luta não é contra você. Não é contra o que você pensa, mas porque você está tão emaranhado em engano, você está tão afogado em maldade e engano, que você não consegue ver. Então, ore ao Senhor Jesus Cristo, peça para Ele libertar. Procure uma igreja séria, uma igreja que pregue a palavra de Deus e se afaste de maus exemplos na igreja. Peça ao Senhor e Ele vai ter misericórdia de você, seja você um milionário, um pobre, uma pessoa da China, da África, onde quer que seja. Jesus está com os braços estendidos para todo mundo, inclusive para mim. E nós que conhecemos a Deus, que temos essa graça de saber que somos salvos, a certeza da salvação, e muitas coisas que não vêm de nós, mas vêm de convívio com o Espírito Santo, do conhecimento da palavra, nós temos que o quê? Andar somente com quem dá o exemplo e prepararmos para ir para o mundo, para levar o evangelho para quem quer. Quem não quer, a gente sai, a gente não fica lá. A gente sai dessa terra por mim, só vai para resgatar. E a gente fica no meio do povo de Deus, trabalhando, ensinando o evangelho para aqueles que querem aprender. E andando com quem nos edifica, com quem conhece mais que nós, com quem que está sempre sendo piedoso, dando bons exemplos. Fora isso, o mecanismo intelectual e espiritual, que é como se fosse um mecanismo digital, que apita lá, pi, 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 pi. Essa pessoa não conhece a Deus. Ou se fala, conhece muito e está falando ao contrário, pi, 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 já está apitando.
seu discernimento. É um erro dela ou ela continua fazendo isso? Porque uma coisa a gente pode errar de vez em quando, mas a gente vai olhar, olha, eu errei. Ou alguém chama a nossa atenção, irmão, o amor, eu errei. Mas a gente não pode ficar passando mão nos nossos pecados e nem rindo. Às vezes a gente ri porque a nossa carne é pecadora, mas logo, na mesma hora, se você vê, você tem que pedir perdão na frente de todos os teus irmãos. Gente, eu tô errada. Claro que a gente vai ficar 24 horas vendo, porque nós temos milhões de pecados, né? Vários tipos. Mas o Senhor Jesus nos capacita a sermos cada vez limpar. Os limpos, limpem-se mais. Os sujos, sujos-se mais. Não existe meio do muro. O meio do muro tá sujo, tá ímpio. Ama o teu inimigo, é isso, levar a palavra a ele. Ajudar se precisar. Mas sempre ele vem até você na igreja. Não é você que tá no meio dele bebendo, com amizade, porque sei lá por quê, de risinho. Não andará no meio dos ímpios, nem se assentará no meio dos escarnecedores. Os escarnecedores servem para ridicularizar o povo de Deus. Todo mundo eles ridiculariza até si próprio, mas o povo de Deus é doce, porque as nossas obras testificam contra as obras deles. Eles ficam alarmados, principalmente hoje em dia que o mundo está mal, cruel. Então, o que você tem que fazer? Se olhar só para Jesus Cristo, nem para quem te edifica, mas andar com quem te edifica. Mas quem te edifica, edifica ele também, porque é o próprio Cristo. Então você tem que olhar somente para Cristo, para não afogar, nem para a direita, nem para a esquerda. E esquecer do mundo, meu filho. Fim. Acabou. Acabou. Cumprir sua vocação para Deus. Esquecer do mundo, levar sua família para servir o Senhor. Sua família não quer? Amém. Beijo. Obrigado. Tchau. Você já fez sua parte, levou o evangelho. Você não vai fazer mais nada. Mais nada. Se Cristo não nos libertar, nós não seremos livres. Se Cristo vos libertar, vós verdadeiramente sereis livres, diz a Bíblia. Então é isso. E a partir de agora, nesse canal, quem acompanha, tem muitas... Vocês vão conhecer a minha jornada. Eu não nasci cristã reformada, tá? Então eu nasci mais numa dessas igrejas que falam que são igrejas, às vezes com nome com mais antiga que as outras, mas não ensinam nada da Bíblia. Ou ensinam aquilo que o líder quer ensinar. Não ensina nada do que é cristianismo reformado, não ensina nada do que é voltar somente para as escrituras, só a escritura, só os Cristo. E não ensina nada. E às vezes até sua família, meu filho. Até você mesmo é contra você mesmo. Observa. Quando você começa a ter ações, querer fazer coisas que não agradam a Deus, esquece essa tua natureza velha, esse teu velho homem já morreu. Eu me chamo Caterine de Cristo. Eu era Catarina, agora transformei para Caterine, que agora virou Caterine puritana, reformada, protestante, tá? Deus abençoe todos que estão ouvindo. Então, amar nossos inimigos é levar o evangelho puro e simples, mais nada. E lutar, até orar por eles, para que o Senhor tenha misericórdia. E se achegar somente com Jesus Cristo, com que dá bom exemplo. E não ser fofoqueiro, e não falar mal de quem dá dando bom exemplo. A não ser se for, sem dar nomes às pessoas, mas falar do pecado. E se achegar com Deus. E parar. E se ver se você mesmo não está enganando a Deus e querendo enganar as pessoas e dando vergonha dentro da igreja. Sendo um escárnio, uma vergonha, um escândalo para o evangelho. Que a Bíblia diz melhor se jogar do penhasco do que ser escândalo no evangelho. Então, aqui nesse canal vocês vão acompanhar muitas coisas lá atrás, já passou. Aquilo que eu gosto, eu vou continuar falando, que cada vez me santificando mais no Senhor, pedindo perdão quando eu dou mau exemplo, mas pedindo que o Senhor sempre me faça olhar para Ele somente, porque esse mundo vai acabar. Tá pouco para acabar e é rápido. E com soprar assim, piscar dos olhos, Jesus já está aí. Muita gente vai ficar chorando, mesmo tendo passado a vida inteira dentro da igreja. Mas todo o povo de Deus que será salvo passou a vida inteira na igreja, porque é o povo verdadeiro. Alguns passam a vida inteira só fazendo ao contrário, dando vergonha para o mundo, fazendo com que as pessoas não queiram saber do evangelho. Exceto até 3 anos de iniciante que não conheceu, tá perdoado, iniciou, você tá indo há 3 anos, meu filho, você ter mais de 3 anos, você é uma vergonha para o evangelho, mais de 3 anos você tem a obrigação de ler a Bíblia e dar bom exemplo, senão você é um joio, até que Jesus tenha misericórdia de você, ou abandone você de uma vez, mas Deus mandou a gente se preocupar com quem dá bom exemplo, Ele mandou se preocupar só com Ele e com a palavra dele, nem com quem dá bom exemplo. Então, se na tua igreja só você dá bom exemplo, poucas pessoas se ajunte com esse povo. Deus abençoe, a paz de Cristo, solos Cristo e sola Escritura.